Bom dia, queridos amigos. Como vocês estão? Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, estamos começando mais um café. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Parece que como disse um amigo aqui outro dia, a obsessão tecnológica já começou. Cadê Marcelo? Tava aqui agora. Acho que ele ainda não entrou, não. Bom dia. Muito bom dia. Me perdoem. Eu entrei e tive que sair de novo para ir reiniciar o roteador. E agora Marcelo não tá aí. Onde será que ele tá? Ué, gente. Vamos esperar um pouquinho então, né? Ele tava agorinha mesmo. Com certeza, Alessandra, tudo dará certo. Sem dúvida. Enquanto ele não chega, eu aproveito aqui. Eu sei que ela não vai assistir isso, mas como vai ficar gravado no YouTube, quem sabe um dia, né, ela vá procurar ver o que a mãe dela andou fazendo durante a quarentena. Então eu vou deixar registrado aqui o meu parabéns, meu feliz aniversário para minha filha do meio, para Sossô, que faz hoje 5 anos. Então, se algum dia ela assistir esse vídeo, achar lá no YouTube, ela vai saber que a mãe dela acordou hoje com o coração muito grato, muito feliz. Ela está comemorando mais um aniversário. Será que Marcelo já voltou? Ué, gente, cadê o moço? Onde que ele tá? Obrigada pelas felicitações. Muito obrigada. Oi, Deise, bom dia, bom dia. Obrigada, Kátia, obrigada. Irmã Legal Souza. Obrigada, Vênia. Alê, todo mundo. Olha ele aí. Deixa eu pôr o Marcelo aqui. Nossa, eu estava desesperado já. Bom dia. Bom dia. Eu tomei um tombo da minha internet. Tem que fechar outra cortina aí também. Aí eu fui Isso. reiniciar o roteador para conseguir estar aqui de forma mais estável. Mas foi bom que eu... Então, e aí você sabe que eu sou muito fera em tecnologia, né? Aí eu peguei lá o de ontem e comecei a falar, tô aqui conversando com você, mas foi a gravação de ontem. E agora, e agora estava dizendo no meu, pelo online, dizendo que você estava online. Aí eu entrava, aí nisso eu entrei num outro culto de evangelho de uma outra pessoa que eu falei, caramba, nós estamos. Nada ao acaso, nada ao acaso. Vamos então. Bom dia. Agradecer de novo essa oportunidade. E não justificar, né? Mas falar para as pessoas que me ouviram na última vez lá no Sorritinho, é que eu tive problema com o tempo, né? Mas assim, eu finalizei a prece, mas eu acredito que a mensagem foi dada, foi através da música. Você estava naquele dia? Você estava, não estava? Que eu conversei com o Sérgio, Bruno? No nosso evangelho, à noite? Isso, isso. Isso. Então, eu trabalho nesse horário. Então, às vezes eu Ah, não consigo assistir ao vivo, infelizmente. tá. Aí eu estou me justificando. Quero agradecer a participação de todos aí. Acho que é bom a gente iniciar, né? Para horário. E outra coisa, você fica com o reloginho do lado, porque eu tô Tem um sem. reloginho aqui na própria live, tem aqui em cima um reloginho. Já estamos em 4 minutos e 30. Mas não tem problema, vai dar certo, vai dar tudo certo. Eu estava observando que eu tava dando 7 horas e eu não conseguia ver você, mas que teve um probleminha técnico contigo, foi isso? Foi, isso, Será que a exato. internet é sempre que fala? Eu falei, sempre passo na cozinha. Já tomei café, quando levantei cedo. Aí eu falei, vou voltar para a cozinha. Quando eu vi, você entrou.
Tá bom, já deu para... Já deu para aquecer. Já, Agradeço já ao deu. pessoal que deu tempo de chegar, né? Nada ao acaso. A gente atrasou um pouquinho, mas de repente aquele irmãozinho que acordou um pouquinho em cima da hora conseguiu chegar a tempo, tá aí com a gente agora para ouvir a prece inicial. Esse é o É Marcelo, verdade. o pessoal já esteve aqui com a gente e tá aí de novo, porque aqui é assim, né? Quem vem uma vez vicia, vem que fica querendo vir de novo. Então vamos Verdade. começar aí. Eu vou fazer a prece inicial, que o Marcelo vai hoje fazer a final para a gente, tá? Então, vamos serenar nossos corações nessa manhã. Que o nosso coração nunca perca a alegria, Jesus. Mesmo com todas as coisas que o mundo nos apresenta, distraindo o nosso foco. Que a alegria de viver seja uma constante, percebendo a bondade e a misericórdia de Deus em cada oportunidade, em cada detalhe. Que a gente consiga cultivar um coração alegre como o de Jesus, que atento a todas as necessidades, não perdia a fé, o foco, a confiança no Pai maior. E se Jesus, que é o nosso mestre e modelo, tinha em Deus esse foco, essa confiança, por que não segui-lo também nisso? Então, envolvemos cada um de nós nessas maravilhosas energias que os nossos benfeitores nos emanam nesse momento, que a gente possa se unir em agradecimento a esse Pai tão grandioso, as suas leis de amor que regem todo o universo, que fazem de nós, mesmo os mais pequeninos, tão grandes. Que a gente possa ser inundado desse amor e dessa fé para enfrentar qualquer obstáculo neste dia. Obrigada pela presença nesta manhã e nesta leitura que faremos. Continuem conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Hoje nós vamos começar com Marcelo, capítulo 8, intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós vamos ler então o primeiro item, né, que é o do 1 ao 4, primeiro subtítulo, que fala sobre deixar e vir a mim as criancinhas. Então, Marcelo, por favor, pode pegar a palavra aí e começar a sua leitura. Obrigado. E para quem está vindo pela primeira vez, assim, nós temos traduções diferentes, né? Uma é do Petit, mas isso, o sentido é o mesmo, tá? E agradecemos a presença de todos. É importante a gente estar aqui. E vamos lá. Deixar e vir a mim as criancinhas. Precisa ler aqui os itens do capítulo todo? Não posso já Não, partir para... pode partir direto. Isso. Bem-aventurado os puros do coração, pois verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como os discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que eles apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo a verdade, que todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Pode comentar, se quiser. Pois é, né? Eu achei engraçada a coincidência, porque eu escolho os temas, eu vou dividindo os temas pelas datas, sem me atentar muito, né, em que dia que é. Logo no aniversário da minha criancinha, hoje, que completa 5 anos, o tema é justamente sobre isso, né? Quem é? Quem é? A minha filha do meio, O nome a dela? minha Sofia. Que Jesus abençoe Sofia. Não Pois, só ela, mas todas as crianças. E esse tema também eu gosto muito, muito de mexer com a infância, porque a criança, na verdade, é uma referência que nós temos, né? E segundo Emmanuel, o setor mais importante, pode-se dizer, um dos mais importantes da casa espírita, é a infância.
E infância não é creche, né? Evangelização não é creche, é um assunto muito Ah, sério, muito delicado. Feliz da criança que teve a oportunidade de ser evangelizada. Mas é muito interessante mesmo. Beijos para a Sofia. E então, quando Jesus foi diz. pode falar. Achei que você tinha feito uma pausa. Perdão. Pode seguir. Fernanda, quando Jesus faz esse comentário assim, eu fico imaginando a cena, né? Normalmente, já teve situações assim de crianças chegar em dado momento, às vezes a gente não compreende, não faz a leitura, não entende até o porquê da intervenção, e muitas vezes nós somos assim, nós adultos, né? De forma generalizada quase, somos muito, assim, rudes, né? Rudes com a criança. E a criança, muitas vezes, até aquela pausa que às vezes aquela conversa dos adultos, tá muito exaltada, tem aquela pausa para respirar, retomar e mesmo se inspirar, né? Porque eu acredito que as pessoas hoje mais sensíveis são aquelas que ainda trazem consigo lembranças da sua infância. Pode seguir você. Então, E vamos. muitas coisas vêm à mente, né, quando a gente lê essas passagens. Uma delas é de que a gente sabe pelo Espiritismo que a criança, até por volta de uns 7 a 10 anos, né, ela ainda está sendo muito mais. Ela está meio lá, meio cá, no mundo espiritual, meio aqui, e ela fica mais suscetível a receber os ensinamentos, as impressões, né? A ser construída. Não quer dizer que o ser humano não possa se modificar depois, tá? E nós mesmos, né, adultos, que nos modificamos ano a ano e que somos tão diferentes já do Marcelo de 5 anos atrás, da Dora de 5 anos atrás, a gente consegue ainda se modificar. Mas na infância, isso é muito mais forte, né? Elas são muito mais moldáveis em todos os sentidos. Então, permite com que a gente consiga aproveitar melhor essa pureza e deixar isso ser mais forte do que as sombras que depois, conforme elas amadurecerem, vão começar a surgir daquele espírito que está ali ainda se preparando para a encarnação. É verdade. Esse seu comentário, na verdade, ele vem um pouquinho até mais para frente, mas já que você tocou, inclusive tem uma parte que diz que eu geralmente falo assim, a gente fala assim, vamos educar uma criança. Eu não gosto muito desse termo, não, porque, para começar, você educa se reeducando, né? Você aprende muito com a criança. Então, o processo, eu penso que você contribui para uma educação. E a finalidade dos pais é muito, muito, muito complexa. É muito difícil. E muitas vezes aquela criança ela já vem com determinados moldes que você precisa, você tem a condição de pai e de mãe, e às vezes a gente não consegue ter esse olhar, né? Nossa cegueira, muitas vezes, do amor excessivo, dos mimos excessivos, a gente não consegue olhar de fato tem que fazer. Mas sem culpas, vamos seguir. Só um detalhe antes da gente seguir, né? É importante a gente lembrar que a infância, ela agora, atualmente, ela tem uma valorização pela sociedade, pelos profissionais, que não existia há um tempo atrás. E como que Jesus, né, na vanguarda de tudo isso, já veio nos alertar o quão importante é a fase da infância. Porque a criança antigamente era tratada como um projeto de gente. Então, fica aí no cantinho até você crescer e poder trabalhar para mim, ou poder estudar, ou poder ajudar a família. Enquanto isso, você pode... exato, sabe? E hoje em dia a gente tem uma preocupação muito maior com a infância, né? Uma valorização da infância muito maior. Isso já é prova, inclusive, do progresso que a gente tem. Porque às vezes a gente fica tão perdido, Marcelo, em tanta coisa negativa, que a gente acha que o mundo está indo de mal a pior. E não é verdade. Hoje em dia a gente já consegue visualizar as crianças como um projeto para o futuro e pensar em investir nelas de uma forma diferente, até no âmbito familiar mesmo. É claro que a gente ainda não está nem perto do ideal, né? Enquanto coletivo, a gente vê muitas crianças à margem da sociedade, mas o olhar já está modificando. E a gente muda assim bem devagarzinho mesmo. E já teve uma mudança, né? É verdade. E muitas vezes a gente está passando por uma situação muito complexa e não paramos para observar os sinais. E às vezes tem uma criança, até uma criança que você nem conhece, traz uma resposta, um sinal tão nítido daquilo que você precisa, que você fala assim, nossa, como que eu estou aprendendo agora, né? Como que é isso? E quem tem oportunidade, eu digo oportunidade de trabalhar
a área de educação, contato com criança, seja qual for a função, né? E para a educação em toda a vida, para todas as áreas. Você vê o quanto você aprende, o quanto você também é suscetível a tudo, né? Você continua, Luiz 3? Pode continuar. Eu falei demais. Pode continuar. Você só está me dando uma ideia de hora, porque eu estou com esse, tá? Que horas tem agora, por favor? Fique calmo. Eu não sei se no seu Instagram, na sua tela aí, aparece um negocinho em cima assim escrito ao vivo. Aparece? Sim. Clica nele. Clica nele. Clica assim, em cima do ao vivo. Peraí. Cliquei. Mudou para a hora? Não, só tá, do lado tem o número 33. Esse é a hora? Isso. Não. Do lado do número tem de rosinha. Do lado do ao vivo? Não, no ao vivo mesmo. Você clica uma vez em cima e ele aparece a hora. Começa a contar a hora. Vê se aparece. Não está aparecendo não. Deixa acontecer, você me orienta para não interromper. Estamos em 16 minutos. Fica tranquilo. Pode ir lendo aí. Posso ler? Pode. Leio. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como um símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para a humildade. Inclusive, nós podemos observar que nos conflitos das crianças, se assim podemos chamar conflito, elas estão ali numa situação e quando não tem tanta intervenção nossa, ela retorna. Aí, Dora, está avisando que é só você que vê o reloginho. Ela que controla o tempo, né? Ela é moça do tempo. Muito obrigada, tá, gente? Aproveita-se da minha, né, conhecimento de tecnologia. Muito obrigado quem avisou ele. Que nem deu para ver o nome. Eu evito mexer para não ficar ruim. Então, voltando. Então, crianças, quando elas estão em algum atrito entre si, quando não tem intervenção nossa, simplesmente elas se resolvem, estão brincando de novo, já fazem as pazes. Nós, geralmente, com aquela coisa, né, não enxergamos, às vezes, o que nosso filho fez, ou quer servir, ou então quer... Então, o tempo todo a criança, né, aprende brincando. Então, assim, é muito interessante. Ele vai tomar essa infância como um símbolo da pureza. Como que deveria ser o coração daqueles que, né, que almejam o reino dos céus. Não está dizendo que tem que ser como uma criança, porque a criança está na fase de infância. Sim. Quer falar alguma coisa sobre isso? É uma comparação, né? Na verdade, pode ser que alguém esteja ouvindo a gente e diga assim, é porque não conhece o meu sobrinho João, que aquele ali não é puro de coração, não, que aquele menino é malicioso, né? Há de ter alguém aí pensando assim, não é possível, não são todas as crianças. Mas eu acho que o que Jesus quis dizer é lógico que as crianças são espíritos milenares que estão apenas ali ainda numa fase adormecida, né? Até pela condição, a capacidade do corpo, do cérebro ainda, que ainda está se modificando para que ele seja um adulto e aí sim ele consiga ter toda a encarnação dele completa naquilo das características da personalidade dele. Mas a gente já vislumbra na criança algumas tendências para o mal e para o bem. E quando Jesus diz que deixar vir as minhas criancinhas, que elas têm puro coração, é que naquele momento da infância, a gente percebendo as tendências para o mal, né, as más tendências, a gente consegue intervir e corrigir, porque a criança ainda está mais moldável, ela ainda permite mais, ela tem o coração mais aberto a aprender. Né? Você consegue já ali fazer uma transformação naquela criança que pode ser que lá no futuro, quando ela se tornar um adulto, aquele aprendizado que você ofereceu, ele vai surtir efeito. E aí ele pode melhorar, amenizar aquela má tendência e evitar uma série de comprometimentos daquele espírito na fase adulta. Então é nesse sentido que a gente esteja aberto a essas transformações, a essa capacidade de se deixar aprender pelas leis do amor, pelos ensinamentos do Cristo. Que ele está dizendo que não é para a gente fingir que a gente não é orgulhoso, egoísta, invejoso, nada. Mas que a gente consiga estar aberto a essa transformação como está a criança, propositalmente, pela condição dela física ainda também, de não permitir que aquele espírito já nasça completamente formado ali naquela encarnação. Que ele seja ali
adaptável, né? Então eu vejo nesse sentido. E esse período que você falou da infância é exatamente o período que completa a reencarnação, porque a reencarnação, ela não se dá toda com o nascimento, nós sabemos. Geralmente essa fase aí dos 7 anos é um que torna mais moldável, porque a criança está mais no plano espiritual do que aqui. E quando tem essa criança atravessa, como é o Joãozinho, nosso sobrinho, nosso filho, aquela coisa toda, como você deu esse exemplo, podemos dizer também que são os olhos de ver. Muitas vezes, nós, por alguma questão, não vou dizer oculta, mas que não é revelada, criamos também antipatia. E a criança é muito sincera. Porque depende do que você quer ver, da mesma forma que eu acredito que seja muito difícil para os pais ver desses pequeninos, desde essa fase muito inicial na Terra, ver nesses pequeninos as más inclinações. Que nós ficamos tão assim, anestesiados, com aquela coisinha minúscula, que até a palavra de baixo calão a gente acha engraçadinho, né? Mas geralmente é porque são feitos, são oriundos de nós. Olha como é que ele fala errado isso, aquilo outro. E a gente consegue ficar certo também. Então, na verdade, o espírito ele vai brotando, ele vai revelando assim, olha, aqui você precisa trabalhar, aqui você precisa ouvir, aqui você precisa aprender, né? Eu costumo pensar que é como se fosse um outro véu, que nós temos o véu do esquecimento, em geral, graças a Deus, né? Do nosso passado, de quem fomos. Mas um véu que é a fase da infância. É por isso que ela tem que ser bem vivida, não é verdade? Eu vou continuar. Pode continuar. Bom dia, o pessoal agora. Muito bom dia. Segue, Marcelo. Esta comparação, item 3, tá? Do capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo, que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que Jesus não diz de uma maneira categórica, absoluta, de que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se lhe assemelham. Olha que interessante, né? Exatamente algo que nós até comentamos um pouco sobre esse fato, né? Porque às vezes pensamos assim, mas então, no caso, teria mostrando como foi o espírito, um espírito que atingiu a perfeição relativa, sim, que serviria de exemplo, mas Jesus não quis fazer isso, ele quis mostrar naquele momento como que seria. É aquela atitude de não guardar mágoa, não guardar rancor, aquela atitude, né, daquele sorriso, porque seria muito difícil para nós sabermos de fato quem é aquele espírito que está ali, né? Seria por muito menos, infelizmente, vamos dizer, muitas crianças, elas são abandonadas, elas são renegadas após o nascimento, por toda essa candura, tudo isso que traz a infância. Por isso que é importante também ressaltarmos também a importância dos chamados pais adotivos. Sangue, hein, gente? O que é o sangue se trocamos de vestes o tempo todo? E o que não é a criação? Quantas pessoas que são criadas, então essa coisa de meu irmão, minha irmã, na verdade somos todos irmãos. É isso? Pode falar. É isso. A adoção é só mais um meio, né? Da gente exercer a maternidade. Chega uma hora que até um filho tá, Marcelo? Chega uma hora que você até esquece que foi por esse meio. Que parece que elas pertenceram aqui desde o início. Nós que temos na vida passada, sabemos que muitas vezes esse meio é a forma que se tem de reatar laços de um passado no qual não fomos tão felizes com aquele ser, né? Muitas vezes é um pai, uma mãe se reencontrando por via de outros meios, né? Mas os fins não justificam os meios. Nós precisamos, assim, ter esse olhar para essa criança. Procurar aprender com essa criança, né? E até mesmo a forma de intervir, porque muitas vezes nós estamos tão angustiados com um turbilhão de coisas que tínhamos antes da pandemia, né? Que quando às vezes essa criança chegava até nós, tudo nosso já era prontinho, a leitura nossa já era pronta. Só de olhar para a criança, passava um diagnóstico, já falava tudo. E muitas vezes era tudo muito simples que ela queria. Ela queria até estar ensinando para nós alguma coisa,
mas nós no nosso pedestal, aquela coisa toda, né? Não é um momento, não tenho tempo, me deixa, que não sei o quê. E aí, com isso, a gente vai atropelando. Só que o tempo passa, né? E tudo traz um resultado. Com certeza. Yasmin, todo mundo. Pode, continua você agora, você não ainda, né? Item Indo 4. direto. Tá. Considerando-se que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Desculpa, gente. Ui, mexe. E como, né? Quer que eu Vamos fale lá. quando você... Por favor, Tá. continua. Tá. Então, isso é muito importante, porque nossos filhos são espíritos. Antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus, né? E nós somos muito acostumados com essa posse. Então, assim, nós não podemos ignorar que ela vai ter necessidade desses cuidados e que nós diretamente somos responsáveis por esses cuidados. Mas sabendo que ali está uma criatura de Deus e que precisamos criar para o mundo. Mas é muito difícil estar nessa posição. Eu costumo dizer que eu sou um pestalozzi para os filhos dos outros. Nossa, mas o quanto falhei na educação dos meus filhos, mas eu não levo isso como culpa, não. Eu acredito que foi o melhor que eu pude fazer, mas poderia ser melhor, não justifica também, não. A gente tem que dar esse feedback para nós de vez em quando, né? Achar que aquilo que você faz por correção é o certo, achar que aquilo que você passou como sofrimento, você tem que fazer diferente. Às vezes a falta, né? Eu tive com minha mãe. Minha mãe teve assim, né? Perdemos meu pai cedo, desencarnou cedo, tinha 11 para 12 anos, e sempre batalhou para os filhos. Mas na vida dela de infância foi muito difícil. Tudo muito pouco, aquela coisa toda, esse sofrimento. Então, no pensamento dela era qual? Eu vou trabalhar, eu vou vou dar chance para meus filhos de tudo que eu pude ter. E se deixar pelo mínimo, mas só que nós, às vezes, o ter e o ser se confunde quando você veste essa pele de pai. E às vezes a gente não consegue entender na vida que o não ter, a dificuldade faz ter, faz crescer, né? Mas às vezes você vê aquilo no lar do outro, mas não consegue se ver. Mas o que é importante também é se encher de culpa. Então a gente tem que viver esse momento da infância, essa ingenuidade, essa receptividade da família toda, esse receber esse espírito está vindo com uma embarcação que não sabe qual vai ser o rumo. Então, a gente, assim, compete a cada um de nós, né, termos esse olhar. Compete a cada um de nós nos preocupar com as crianças também, que não Independente de serem filhos nossos ou não, né? De repente, um sobrinho, um vizinho, um afilhado. Né, da catequese, da evangelização, seja qual for o nome, da escolinha bíblica, as crianças que estão ali na rua, entendeu? Porque tem esse lado de criança. Às vezes a gente fala assim, essas ações que estão tendo agora é só pontual, é por conta do Natal, por conta do Dia das Crianças, tem que ser sempre. Aí eu falo sobre isso. Quer que eu faça algum tipo de ação? O que está colocando? Você está lendo aí? A Alessandra comentou que ser pais é ter a oportunidade de passar bons princípios morais, corrigir, amar esse espírito da criança, amansar esse espírito da criança a crescer e aprender, ou ensinar, não sei se ela trocou. Parabéns a vocês que são pais. Aí eu vou dizer para ela, isso aí que ela colocou, muito bom, perfeito. Mas só que todos nós somos pais. Todos nós somos educadores. Não estou tirando assim, a responsabilidade dessa existência, né? Temos filhos, né? Sobre nosso coração, sobre nossa tutela. Mas de toda a sociedade, porque um tio ensina, um primo ensina. Quantos estão fazendo papéis de pais que se renegaram o papel de pai? Então, assim, é o aprender, é olhar a criança com devido valor, que você colocou lá no início. Isso tudo é muito importante. E realmente funciona, né? E quando você é avô e avó, então, meu Deus do céu, nossa, que bobinho que a gente fica, né? Vamos seguir? Já me recuperei, vamos lá. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim deveria ser para cativar a sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos, se viesse a conhecer o seu passado.
É necessário, aliás, que a Posso fazer um atividade do princípio comentário? inteligente... Ai, desculpa, Dora, perdão. dá licença, Agora não, eu me tudo bem. foquei. Essa parte aqui do passado sem conhecer é muito importante. A É, importância do espírito, o espírito não tem gênero. Ele pode ser o gênero, habitar no gênero masculino ou feminino, até por questão da evolução mesmo. Mas é importante o espírito também habitar o gênero feminino também, para ter esse sentimento, para desenvolver essa ação. Olha que amor, né? Olha o amor nas suas diversas configurações, diversas ramificações de uma mãe, né? Você vê com a mãe, para aquela criança que sucumbe na sua trajetória e cai na marginalidade, felizmente, até quando acontece algo muito pior, no sentido de a sociedade pode estar toda contra aquele seu filho, né, por algum ato, sem querer julgar, mas aquela mãe está ali, está sofrendo, está com o coração ali, está amando, é um amor incondicional. E esse amor de mãe não precisa ser somente mãe. Pode ser quem criou, volto a dizer, a tia, o tio, pode ser algum. Mas eu quero dizer o seguinte, que vai ser sempre aquele anjo, é sempre aquela voz da obediência. Por mais que o pai faça a sua parte, que também não existe pai sem mãe, mãe sem pai, mas sabemos que na prática existe, o amor de mãe é diferente. É algo que tudo releva e está ali presente ali, né? E eu imagino que seja muito mais difícil ser mãe ainda, corrigir, né, alguém que veio geneticamente de si, mas que mantém esse amor. Então, você ali, é importante esse esquecimento, porque nós não conceberíamos estar nos braços uma criança que, por exemplo, cientificamente cresceu muito, mas que moralmente não. Você quer ver um exemplo que eu gosto de pensar, um exemplo bem assim chocante, é o nosso irmão Hitler, né? Vamos dizer que Deus o tenha, né? Poxa, o espírito preparado para ser mãe de um Hitler e de outros e outros. Nós não podemos julgar. A oportunidade da reencarnação, a oportunidade de ser pai, de ser mãe de uma criança que no passado aconteceu coisas horríveis. Mas a providência divina, ela é amor. Ela dá oportunidade para todos. E em um determinado momento, alguém pede. Muitas vezes, aquele que se colocou à disposição de ser pai, de ser mãe de uma criança, que teve uma situação não feliz, né, numa existência, muitas vezes ele não tem nem ligação direta, mas por amor à oportunidade, à humanidade, o amor de Maria, quando naquela comunicação que eu comentei até esses dias, né, pede o resgate de Judas, lá em áreas umbralinas, como filho amado. Então, assim, é inexplicável, um amor que nos faz pensar no amor divino. É um ensaio para o amor divino. Então, assim, realmente precisa da infância. Que, muito menos, tem pessoas que geram antipatia sobre uma criança. Mas nós temos que entender que são espíritos e que estão na oportunidade. E que também não somos diferentes. Né? Se assim, aqui... Pode continuar. vamos lá. Tem alguém que comentar? Ser pais é ter a oportunidade de passar bons princípios morais, Foi o corrigir... que a Sandra falou, que a gente leu. É verdade, é verdade. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se vê em indivíduos muito precoces. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que a possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele, renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, né? Então ele fala aqui de toda a preparação, né, para esse reencarnante e da necessidade que ele tem desse esquecimento até que ele possa ir aos poucos amadurecendo dentro da sua encarnação, né? Mas que aquilo que é importante não se perde nesse véu do esquecimento, né? Aquelas marcas principais, que são aquelas que precisam brilhar ainda mais ou aquelas que precisam ser moldadas, né? Precisam ser aparadas. Quer comentar alguma coisa?
Um fato importante também é que a criança, ela traz, como você falou, que elas precisam ser multadas e que elas precisam amparadas. A criança também, a gente tem que entender que muitas delas já trazem, né? Principalmente as crianças de hoje, esse grau de evolução. Só que nós temos que ter um cuidado muito sutil com esse grau de evolução, porque nós podemos ser até menos evoluídos que nossos filhos, né? Isso não tem problema algum. Mas nós estamos pais. E muitas Sim, vezes achamos que está numa criança, ele faz isso, olha só. Aí achamos que aquela criança, ela vai ter a governança de resolver tudo. Porque a criança também, ela vai saber manipular o adulto. Ela estuda o comportamento do pai, o comportamento da mãe. Talvez nos conheçam muito mais do que nós a conheçamos, né? E tudo isso deve ser feito sem essa violência. Não só a violência física, uma violência também das palavras, né? Da boa palavra, no momento certo. É tudo muito difícil. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Por quê? Não inverter, porque às vezes perdemos isso. Eu sinto que eu, muitas vezes, perdi a inversão dos papéis, né? Eu estou pai seu agora, estou mãe sua agora. É diferente, porque por mais que aquele espírito apresente, tem que se colocar dessa forma também, porque a criança, outra coisa, a criança gosta de ser chamada a atenção, né? Adequadamente. Ela gosta que se dê importância a ela. Mas, exato. assim, e outra coisa, é preciso também, da nossa parte, fazer valer, respeitar o período da infância, fazer com que ela seja criança. Os professores nessa fase de infância, os auxiliares, as tias da escola, em casa também, nós temos que brincar com as crianças, brincar sim, Sim. sentar, fazer comidinha, brincar de carrinho, inventar brincadeira, lúdico, né? Eu, às vezes, assim, fico até rindo, assim, quando vejo meus netos, tem uns que querem que fique fazendo Hulk, tem hora que cansa, eu não vou ficar fazendo Hulk toda hora. Para um, eu sou o Hulk, para outro, eu sou o praia. E, assim, é importante esse período lúdico, essa fantasia. Isso dá sustento. A criança aprende brincando. E outra coisa importante, independente da nossa religiosidade, apresentar Jesus às crianças. Apresentar esse modelo de nossas almas enfermas, né? E que ela vai recorrer, porque não adianta darmos somente o pão material, a instrução, a intelectualidade. Uma das vezes, esses espíritos já trazem consigo também, é importante sim, mas a parte moral é precisa ser falada. Saber que existe um modelo e um guia que nós seguimos as leis morais, tentamos nos acertar, mas por conta de uma diretriz real, de um mestre real. Certo? Pode Exato. continuar. Me fala uns Como poucos que elas, minutos. e como que elas são abertas a todo esse ensinamento moral e da doutrina, né? Eu Tá. vejo pela Sofia mesmo, essa minha filha que está fazendo aniversário hoje, a primeira vez que ela foi apresentada a Jesus, ela foi apresentada numa visão evangélica, né? De que Jesus era Deus. E aí, quando ela chegou e a gente apresentou a doutrina espírita, e logo assim a gente vamos para a evangelização, né? E a tia Marilângela, que está aí assistindo, que é muito responsável por isso, como que ela absorveu isso com muita naturalidade, né? E ela para quem conhece, ela parece que ela é muito mais velha do que ela de fato é, porque ela é muito desenrolada, ela fala muito, ela tem umas tiradas assim, umas sacadas muito inteligentes. E aí ela fala com muita naturalidade. Outro dia alguém estava falando que estava com medo da morte e ela falou assim, não, mas tá com medo da morte porque a morte não existe. Vocês só vão desencarnar. E assim, com muita naturalidade, sabe? Porque para ela agora fez muito sentido. A Jéssica, que é a mais velha, às vezes ainda confunde um pouco, ainda volta lá, porque ela passou mais tempo dentro dessa outra realidade, né? Então, ela ainda volta lá para compreender da outra forma. E a Sofia vem e corrige. Não, Jéssica, não é assim. Jesus, ele é um espírito, ele é nosso irmão, sabe? Ela vem, ela foi muito rapidamente, ela se naturalizou. E eu tenho a sensação de que ela já conhecia isso, porque ela age de forma muito natural com a doutrina espírita. Com É muito, certeza. muito Não bonito. podemos afirmar, mas pode ser. E às vezes conhecia isso até por outras fontes mesmo. Mas isso é menos importante. Agora, assim, é importante a gente abrir os olhos para as outras situações também. Porque o que acontece com como é que é o nome dela mesmo? A Mariana, Sofia. né? Não, Sofia. Acontece Jéssica, com a Sofia.
Muitos que estão ouvindo nós agora vão dizer, engraçado, isso também acontece muito, falando exatamente esse período antecedendo aos 7 anos, e o espírito meio que já traz essa bagagem, né? Mas sabendo que aprendemos e também na condição de ensinar algo também para que a gente também não, né? Mas é por aí, e foi perfeito. Apresentar a evangelização, apresentar a escolinha bíblica, e agora, quantos minutos temos? Você ainda tem um parágrafo, não tem? 20 minutos, vamos seguir. Vamos seguir. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer... Olha que interessante, desculpa. A providência divina, né? Você vê que os órgãos, à medida que desenvolve, né, elas vão retomando o impulso de acordo com a proporcionalidade dos órgãos, né? Por exemplo, ou seja, meu espírito como está hoje não suportaria o corpo de uma criança, de um bebê, por aí vai. E vice-versa, também não teria condição. É a inteligência divina, né? Pode seguir. Podendo-se dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas, né? Ele vem se mostrando muito aos pouquinhos, de forma muito sutil. Durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Mais fácil, entre aspas, né? Porque às vezes a gente se ilude um pouco, achando que não precisa, que quando crescer ele escolhe. Eu já ouvi muito isso, né? Para que vai levar na evangelização agora? Quando a criança crescer, ela escolhe a religião que quer seguir, né? Quando na verdade você aí você faz a sua alcance, né? Ela faz tudo, o caminho inverso. A doutrina que você segue, seja ela qual for. E quando ela tiver condições de decidir, ela vai decidir. O caminho é inverso, né? Justamente. Mas a gente respeita aqueles que pensam assim, né? A gente respeita. Mas é porque muitas vezes também essa questão de religião, religiosidade, ela tomou uma proporção assim muito desgastante. Por exemplo, precisamos de exemplo, e nem sempre buscamos Jesus. Então a gente coloca o exemplo no homem, e é uma grande falha nossa. Eu vou falar do dirigente, eu vou falar do coordenador espírita que fez aquilo outro, eu vou falar do padre, eu vou ter olhos para os escândalos. Eu não vou olhar o amor, né? Então aí eu vou ter uma concepção de religião errônea, porque eu vou achar que isso está nas religiões, mas não está nas religiões, está em nós. Em nós, né? E quando eu sucumbir amanhã, as pessoas não têm que, por conta disso, aproveitar e se afastar da doutrina, ao contrário. Tem que tentar me ajudar o outro e seguir, né? Porque a doutrina ela vai ficar. Então, assim, acontece muito isso. Pode encerrar o ponto aí. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade, quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade, né? Então, que a gente possa ter realmente um coração alegre como o da criança, que às vezes passa por tantas dificuldades, né? E segue sorrindo, que a gente possa estar apto, aberto a aprender, a crescer, a se moldar a cada dia, que a gente... a criança não tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, você sempre assim, eu nasci assim. E às vezes a gente dá uma estagnada e pensa assim, não, eu sou muito imperfeito ainda, vou deixar isso para a próxima encarnação. A criança está mais aberta a essas mudanças, né? Essas propostas. Então, que a gente aprenda essa leveza. É verdade, não pode ter desculpa. E eu ia trazer até um poema de Fernando Pessoa, que eu não tive tempo de pesquisar, mas eu já levei alguns estudos. Que, se não me engano, a criança que fala alguma coisa, a criança que foi e chora na estrada. Esse poema é muito interessante, que ele fala assim, em síntese, para nós estarmos buscando essa criança e não largar essa criança lá atrás. Ou seja, o que aconteceu de bom na nossa infância, que a gente traga para o hoje. Sim. Porque até você utilizando-se dessa criança, sabendo que você está revestido da responsabilidade de adulto, dos seus atos, você talvez não vai julgar, você vai agir diferente, você vai ponderar, você vai dar uma outra oportunidade, você vai conviver melhor.
Falta o quê? Falta 15 minutos agora? Eu tenho uma proposta Paulo, para fazer, pode porque ficar à vontade. então, eu trouxe antes de começar, eu fiz uma leitura lá fora e achei que era bem interessante, que fala sobre o mensageiro do amor. É do Neo Lúcio, aquele que eu trouxe outra vez, de Jesus no Lar, Neo Uhum. Lúcio. É a lição 9 e eu gostaria de ler e você fazer um comentário para você entender, tá? E ainda encerrar com a musiquinha da infância, a música da infância, porque a infância mexe com a gente de todas as formas, né? Não tem Certeza. como, né? O mensageiro do amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo peregrinava em calamitosa crise da ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe o mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o homem esclarecido, obreiro, fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enjoado da multidão inconsciente, declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando o incapaz de entender os compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirável. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O todo-bondoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se a larga de homens astuciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro emissário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade, e ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral, identificado com o povo a que se viera a servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor, melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade, pura no coração das criaturas terrestres, elevando-se a mais alto nível com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele,
com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. E com a leitura, que tinha tudo a ver com a leitura da infância, da criança, das crianças, e fala do amor. Porque para esse nosso momento, nós temos que pensar nesse amor. E mesmo com dificuldade, ser esse tarefeiro, esse último tarefeiro, que leve o amor sem julgar, porque está tão difícil não julgar, está tão difícil não pensar no que um faz, como o outro vê, como que o outro age. Mas fala assim, vamos glorificar o Pai e confiar no Pai, e vamos, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então não basta saber. Vamos simbolicamente colocar nossos currículos sobre os braços e vamos amar mais, compreender mais, né, para manter viva essa criança. Fala você agora para suas considerações. A ciência, a gente ontem estava falando sobre a missão do homem inteligente na Terra, né? E que vem muito ao encontro desse pensamento, que tudo aquilo que a gente tem a capacidade, ou teve o dom, ou trabalhou para conquistar, não faz muito sentido se a gente não empregar em benefício do próximo, se a gente não fizer com amor, né? Então, nenhuma dessas profissões, vamos dizer assim, que você citou nessa leitura, né? O guerreiro, o cientista, o artista, se não tiver amor naquilo que faz, fica vazio, fica seletivo. E isso me faz pensar nesse momento, né, em que os pais estão muito desesperados, e eu já estive assim, mas agora eu sosseguei, com essa questão do homeschooling. Meu Deus, que não vai dar, que como é que vai ser, porque eu não sei ensinar, porque eu não sou pedagogo, porque eu não sou professor, porque não vai dar certo, essas aulas não voltam. E aí, meu Deus, se ele perdeu o ano letivo. Gente, se perder o ano letivo, é um ano. Vamos aproveitar para ensinar sobre o amor, porque ele pode depois recuperar esse ano letivo e ser um bom médico, ser um bom engenheiro, ser um bom pipoqueiro. Se ele fizer a pipoca com todo o amor do mundo, ele vai ser feliz, porque não tem que atrelar o dinheiro à felicidade. Então, esses conceitos, eles são muito mais importantes agora. Calma. Vamos ter calma. Vamos pensar no que essas crianças estão querendo. Será que é fácil para elas? Enquanto iam para a escola e tinham a oportunidade da troca com os seus amiguinhos, também não é legal para elas ficar fazendo dever em casa com pais e mães que têm outras preocupações e que às vezes perdem a paciência porque não é fácil. E olha que conflito, que situação. Eu entendo também a parte da escola, né? Que também tem seus compromissos, tem o amor das professoras pela profissão. Eu sei que tudo isso é muito complexo, mas talvez a gente tivesse que mudar o foco agora, né? Agora a gente tem que ensinar os nossos filhos a olhar o outro, a respeitar, a ter paciência, a outros conceitos. É o convite do momento. Depois a gente recupera esse tempo. Se vai durar um ano, se vai durar mais 3 meses, a gente recupera depois. O Dora, na verdade, essa lição, esse momento de revisão, de aproveitamento desse ano, é para todos, porque essa professora, ela tem um filho que muitas vezes ela não conseguiu parar para ensinar. Ela tem um marido também para olhar. Ela tem um lar que exigia uma outra. Então, assim, na verdade, todos nós estamos assim, ganhando anos letivos. Todos nós estamos tendo oportunidades de rever o passo, né? Oportunidade de se aproximar. Como que uma chamada de vídeo traz conforto para o nosso coração? É isso? Como que pode dar sequência para a gente encerrar? Faltam 10 minutos? Pode, faltam 5 minutos. 5 minutos. Então, eu quero agradecer as pessoas que estão caladinhas hoje, né? Mas agradecer a todos muito, muito, muito. Então, antes da prece, a Sofia está dormindo, né? Está dormindo agora, Sofia? Tá. Tá bom. Vamos pensar nas nossas crianças. Vamos ver as crianças do Brasil inteiro, da terra inteira. Vamos aprender com essas crianças.
e vamos tornar esse momento de quarentena um momento de luz, um momento de oportunidade, que Jesus bate as nossas portas e que elas possam estar abertas através de nossos cultos do lar, independente da nossa religiosidade, independente das nossas crenças. Vamos conhecer Jesus. E tem até uma música assim que fala, né, deixar vir a minha criança, mas não está martelando minha cabeça, mas não vou cantar essa, não. Vou cantar uma ou outra, eu acho bem simplesinhas, tá? Bem simples mesmo, aquela do Chuá Chuá. E eu gostaria que vocês em casa cantassem comigo. E você pode cantar aí também, tá bom? Vamos lá. Em seguida eu vou emendar a prece. Vamos lá. Vai lá. As conchinhas lá no mar, nas estrelinhas no céu, universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar o cantar do sabiá, o sussurro do vento no chuá das ondas do mar. Chuá, chuá. O latido do cachorro do mar. Churu, Senhor Deus, Uruá, mestre querido, divino amigo, agradecemos esta manhã de hoje pela essa leitura. Deixai vir a mim as criancinhas, pois ela é o reino dos céus. Que através da qual possamos amar, vivenciar teu santo evangelho, todos os seres, em todos os lares, em toda parte desse recôndito da nossa amada terra, por todos os governantes indistintamente, que possamos ter a candura e a simplicidade de uma criança e não julgar, e não humilhar, e vivenciar. Obrigado pela oportunidade do teu verbo. Obrigado por esse alimento inesgotável que é o teu evangelho de amor, e que a boa nova se faça presente em todos os lares, por esses profissionais que estão à frente, ou não, por toda a humanidade. Que possamos ficar em casa mais produtivos, com o pensamento elevado a ti, com a sabedoria, de estarmos juntos nessa luta, e que possamos sair melhores e com aprendizado em prática e ação. Obrigado, Senhor, frutificai as nossas águas por toda a terra, que assim seja. Deixei um minutinho para você falar agora, para encerrar. Que Muito assim obrigado. seja. Estou feliz, muito grata. Desejo um ótimo dia a todos. Amanhã quem estará conosco é a Marta Carvalhido. E muito obrigada, Marcelo. Espero que a gente se veja em breve novamente. Um ótimo dia para todos, uma ótima quinta-feira de muita paz e muita luz. Obrigada. Obrigado. E agradeço a todos vocês que entraram, que nos conhecem, que não conhecem, e tiveram essa paciência de nos ouvir e junto aprendermos, porque é preciso manter essa criança junto a nós. Gratidão. Com Fiquem com certeza. Deus. Obrigado. Beijos.